Olá, bom dia! Professor Alcides para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos dar continuidade então nas características dos seres vivos, capítulo 14, e trabalharemos um aspecto bem importante dos seres vivos de interesse aí de todos, né? Que é a reprodução. Então, sugestão, abrir o livro de vocês lá na página 32. Nós temos lá, então, conteúdo importante para a leitura, né? Então, entre as características aí relacionadas aos seres vivos, nós já vimos aí nas outras aulas que os seres vivos evoluem e se adaptam a outros ambientes e que os seres vivos também devem ter a capacidade de se reproduzir. Então, para ser ser vivo, para ser caracterizado como ser vivo, estes devem se reproduzir de forma autônoma. Então, por exemplo, nós temos os seres chamados de vírus que não têm a capacidade de se reproduzir de forma autônoma, né? Falando de vírus, temos aí o nosso coronavírus, que não pode se reproduzir fora de uma célula. Já todos os seres vivos, eles se reproduzem de forma autônoma, deixando então descendentes que são férteis e que são capazes de perpetuar a espécie ao longo aí das gerações. Muito bem. Outra característica aí dos seres vivos é que eles possuem então um ciclo vital. O que é esse ciclo vital, professor? Muito bem, vamos lá. Todos vão nascer, todos vão se reproduzir e todos vão, então, morrer. Esta é uma característica também aí dos seres vivos. Eles têm um ciclo vital. Eles nascem, se reproduzem e morrem, ok? Esses seres vivos, então, que são divididos, basicamente, nós já falamos sobre isso em outros encontros, eles são divididos basicamente em procariontes e, do outro lado, nós temos os eucariontes. Lembrando, hein, gente? Aqui, quando eu falo de procarionte, significa que eu não tenho núcleo. Então, o DNA, ele está solto lá na célula. Aqui, nós temos o DNA dentro do núcleo, tá? Entre os seres vivos que estão aqui, nós temos 5 reinos, né? Os procariontes, aqui nós temos os moneras. E entre os eucariontes, nós temos aqui os protistas, nós temos os fungos, nós temos os vegetais e nós temos os animais. Estes seres vivos, que são ou procariontes ou eucariontes, eles vão se reproduzir de diversas formas, de diversas estratégias reprodutivas. Estratégias reprodutivas. O que quer dizer isso, professor? Bom, quer dizer que as espécies, elas vão se reproduzir de acordo com as condições onde elas estão, de acordo com o número de indivíduos, de acordo com a disponibilidade de recurso, e essas estratégias reprodutivas vão variar. Por exemplo, nós temos uma estratégia reprodutiva que é chamada de assexuada. Bom, essa estratégia reprodutiva chamada de assexuada, ela precisa apenas de um indivíduo. Então, numa condição onde o ambiente é ruim, tão ruim que não existam outros indivíduos para se reproduzir,
o próprio indivíduo pode dar origem a outros. Nesta estratégia aqui chamada de assexuada, nós temos então os descendentes sendo iguais aos ancestrais, tá? Nós temos aí os seres iguais aos ancestrais do ponto de vista do DNA. O DNA é igual. Por quê? Aqui na assexuada, ela é feita sem gameta. Professor, bugou, professor. Não sei o que é gameta. Vou explicar. Gameta, galera, são aquelas células utilizadas para a reprodução. Então, olha só, no caso aí dos vertebrados, né, que são aqueles animais que têm coluna vertebral, o gameta é espermatozoide e óvulo, no caso do feminino. Então, na assexuada aqui, ó, nós não temos gameta. O indivíduo, ele origina outros sem esses gametas. No caso da reprodução chamada de sexuada, aqui sim, ó, nós temos sim a presença de gametas. E aqui nós precisamos de um ou mais indivíduos. Por quê, professor? Mas não tem que ter macho e fêmea? Sim. Mas nós temos aqui, ó, os indivíduos chamados de monóicos. Esses indivíduos aqui, ó, essas espécies que são assim caracterizadas, elas têm os dois sexos no mesmo indivíduo. Dois sexos, um indivíduo. Bom, professor, tem exemplo aí para eu saber? Tem. Vocês conhecem bem aquele parasita, né? Parasita intestinal chamada de solitária, popularmente a tênia, né? Pode ser a Solium, a saginata. Então, a tênia, ela tem os dois sexos em um indivíduo só e ela se reproduz sozinha. Ela mesmo se autofecunda. Tem gameta? Tem gameta, sim. Com gameta. Tem gameta, claro que tem. Mas ela reproduz sozinha. E nós temos também os indivíduos que são chamados de dioicos. Estes daqui, ó, nós temos os dois sexos em dois indivíduos, tá? Estes indivíduos, então, cada um com um sexo, tá? De dois, oiko, casa, mono, de um, oiko, casa. Então, uma casa para os dois sexos, duas casas separadas, cada uma com um sexo. Legal? Muito bem. Então, essa reprodução sexuada, ela vai promover uma coisa chamada diversidade genética. Essa diversidade genética, ela é super importante, porque é ela que vai permitir aos indivíduos ter uma diferença nas suas estruturas, no seu fenótipo, nas suas características. E são essas diferenças que permitem a seleção. Lembra lá que nós vimos adaptação e seleção? Então, indivíduos com características diferentes, às vezes são selecionados ou não, dependendo da condição ambiental. Legal. Para terminar aqui, além desta capacidade reprodutiva, onde os indivíduos então nascem, reproduzem e morrem, onde esses indivíduos procariontes e eucariontes têm essas estratégias reprodutivas que são assexuadas ou sexuadas, vamos aqui circundar para ficar bem destacado, né? Nós podemos dizer que os procariontes, em geral, gente, eles não fazem reprodução sexuada, tá? Em geral, os procariontes, eles são seres que fazem reprodução do tipo assexuada. E aqui, ó, a partir de protistas, fungos, vegetais e animais, é que a reprodução sexuada ela se tornou mais comum, mais abundante, fazendo com que esses seres eucariontes, que têm lá o DNA dentro do núcleo,
tivessem a capacidade de promover essa estratégia de diversidade genética, que garantiu aos indivíduos serem diferentes, né? Uns mais resistentes a uma condição, outros menos resistentes. Uns, no caso da nossa espécie, mais altos, mais cabeludos, mais carecas, enfim, né? Mais bonitos, mais feios, e dependendo da situação, do ambiente, essas características, elas permitem ou não a seleção. Valeu, galera? Então é isso aí, professor Alcides, encerrando aí a nossa videoaula sobre reprodução, e deixo um grande abraço para vocês.